Então eu vou começar um pouquinho me apresentando, tá bom? Eu sou um monge Theravada, budista Theravada. Theravada é o budismo assim mais antigo, assim, mais tradicional, tá bom? Ele está assim nos países mais do sul da Índia, então Sri Lanka, Tailândia, e o Camboja, Laos, Vietnã e Myanmar também são países bem importantes hoje em dia. E no passado muito a Índia, o Nepal e a Indonésia também, toda essa parte. Então eu nasci em Caxias, eu sou caxiense. E a minha mãe é dançarina de flamenco até hoje, e eu segui os passos dela. Tá? Então eu fui primeiro um dançarino de flamenco, lá no sul, no Rio Grande do Sul. E eu decidi seguir isso como minha carreira. Então eu fui para a Espanha, que é o lugar, né, a meca para o flamenco. E lá eu me dediquei 7 anos profissionalmente, trabalhei num bom nível lá. E a minha carreira estava crescendo, tudo indo certo, mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa assim mais significativa, mais que me desse mais tranquilidade, mais felicidade. Alguma coisa estava faltando. Então eu vim do yoga, assim. Eu comecei com yoga no Brasil, pratiquei alguns anos. E então eu achei que o que eu precisava era meditação. Então eu fui buscar meditação. E onde buscar meditação? Na Índia, né? Então eu fui para a Índia. E acho que eu tive bastante sorte, porque tem várias coisas acontecendo na Índia, né? E o primeiro retiro que eu fiz foi um retiro assim de uns 8 dias juntos com um professor que ele falava inglês, ele é da República Tcheca, e era uma pessoa assim muito culta. Uma pessoa que fala 11 idiomas, bibliotecário de universidade, professor de universidade, e ele sabia Pali e Sânscrito, são os idiomas daquela área, né, para saber todos. Esses são os idiomas que te abrem assim como se diz, um tesouro de textos antigos, né? E então aquele retiro, digamos, aqueles 8, 9 dias que eu passei com ele explicou principalmente da perspectiva Theravada, qual é o treinamento, qual é o desenvolvimento mental. Na verdade, o budismo é uma maneira de desenvolver a mente. Então, ele me referiu, se diz em inglês, ele me mandou, ele me incentivou a ir para o Myanmar. Então, da Índia eu fui para o Myanmar, que é onde está realmente agora, hoje em dia, talvez a tradição mais forte desse Theravada, do budismo Theravada, ambos em termos de meditação como de estudo. Então eu fui para meditar e eu fui para 2, 3 meses e acabei ficando 7 anos lá. E nesse período, claro, eu aos poucos aprendendo mais sobre o budismo, lendo e vivendo com os monges no monastério e meditando também, e tudo isso aos poucos foi me dando mais confiança, né, nessa filosofia, nessa prática, e eu acabei virando monge e me dedicando a isso, porque os meus valores mudaram completamente. Eu não conseguia imaginar voltar a dançar, né? Não quer dizer que eu não gostasse daquelas coisas, mas meus valores mudaram, né? Então, eu passei lá 7 anos num centro de meditação em Myanmar, e mais recentemente, faz 2 anos e meio, eu fui para o Sri Lanka, onde tem uma oportunidade para estudar. Então agora eu estou me dedicando ao estudo, já faz 2 anos e meio. E esse estudo também é a filosofia budista, o idioma, que é o Pali, e a parte da psicologia budista, poderíamos dizer, e várias maneiras de aprender aquele ensinamento, né? Então é um curso longo, de 6 anos. Já fiz 2 anos e meio, ainda tenho 3,5 pela frente. Então, aqui eu estou. Eu vim visitar a família e achei que eu gostaria de compartilhar um pouco o que eu estou aprendendo, né? Então, já encontrei alguns budistas por aí e outras pessoas que estão interessadas na meditação, em geral, né? Então, eu vou dar para vocês
alguns princípios bons, básicos, que a maioria não precisa nem ter nenhuma crença relacionada ao budismo para aplicar, para começar a aplicar. Ok? Então, o primeiro princípio assim, que eu gostaria de discutir é sobre a consciência em si. Isso está no centro de todo o ensinamento e de toda essa prática e de todo esse treinamento. A gente está treinando a mente. Esse é o principal, a nossa principal ferramenta. E dentre esses estados mentais, digamos, que a gente tem naturalmente, tem estados mentais que são mais ruins e estados mentais que são bons, digamos. Ok? Então vamos discutir um pouco o que são estados mentais ruins e estados mentais bons. Estados mentais ruins, eles têm 4 características. Primeiro eu vou dar para vocês 3. O primeiro é que ele quebra a nossa tranquilidade mental. Ok? Ele quebra talvez essa tranquilidade e a nossa atenção, o nosso autocontrole, digamos, mental. Então isso é uma das características de estados mentais ruins. Ok? Segundo é que quando eles surgem na nossa mente, especialmente de uma maneira mais intensa, eles oprimem o corpo. Então, inclusive, o nosso corpo em si é um pouco afetado por esses estados mentais ruins, né? Pensa, por exemplo, quando vocês têm muita preocupação ou medo, especialmente esses estados negativos, afetam o nosso corpo, né? A gente vai ficar mais cansado, inclusive, talvez pode até levar a alguma doença, inclusive, né? Então, eles também oprimem o corpo, digamos, de uma maneira geral. Isso é outra característica, ok? A terceira é que eles estão baseados em 3 raízes ruins. 3 raízes. Tem 3 estados mentais que surgem com a consciência, às vezes, em ocasiões, que são considerados raízes. São estados mentais raízes. Por que eles são chamados de raízes? Porque quando a nossa mente, quando nossa consciência surge com eles atuam como raízes de uma árvore que fazem com que a árvore seja bastante estável, firme, forte. Então, a nossa mente, quando ela surge com essas raízes, ela é mais forte, mais estável. E essas são raízes ruins. E elas são 3. A primeira é o apego. Estados de apego, que inclui aqui também certo desejo, assim, por coisas mundanas, digamos. Então, quando a nossa mente ocorre com esse estado de apego, que também inclui outras coisas, por exemplo, o orgulho, outros estados, né, associados ao apego, ela quebra a nossa tranquilidade, inclusive oprime um pouco o corpo, e elas estão associadas a esse apego, ok? Então isso, a gente poderia dizer que, ok, esse é um estado mental ruim, que a gente deveria tentar evitar. Segunda raiz é praticamente o oposto do apego. O apego se gruda às coisas, né? De uma maneira assim ruim, né? E o oposto é quando a gente empurra, quando a mente, digamos, quer empurrar as coisas, que é estados de aversão. Essa é a outra raiz ruim, que quando surge na mente, faz com que ela fique assim bem firme, fica uma mente forte, um estado mental forte, baseado nessa aversão. E aqui inclui outras coisinhas como preocupação, o medo, ou o remorso, culpa, outras coisas assim, a inveja, etc. Né? São estados de aversão, ok? Quebram a nossa tranquilidade mental e oprimem o corpo, ok? E o terceiro, que está assim como se fosse a base de todos os outros, é a ignorância. Uma certa dilusão, é como se fosse uma cegueira mental. Uma cegueira mental. E essa ignorância não é assim como a gente normalmente diria, talvez não saber alguns fatos modernos, de alguma coisa assim. Não é essa a ignorância, na verdade. A nossa mente, quando ela vivencia objetos, essa é uma palavra importante quando a gente discute o budismo, a nossa mente sempre ocorre prestando atenção a um objeto, sendo consciente de um objeto, ok? Então, o objeto aqui se refere a qualquer coisa que a mente preste atenção. Pode ser um conceito, uma pessoa, pode ser um som, uma imagem, ok? O que for, é o objeto da nossa mente, ok? Então, essa mente, ela tem a mente de ignorância, que é baseada nessa raiz da ignorância, ela não entende o objeto direito.
é como se ela estivesse um pouco cega, um pouco escuro. Ela não consegue ver claramente o objeto que ela está vendo naquele momento. Então, isso é um estado, digamos, de ignorância. Ok? Então, quando a gente tem apego e quando a gente tem aversão, tem embaixo uma ignorância. Ok? Então, a ignorância leva ao apego, a ignorância leva à aversão. Inclusive, a gente pode dizer que, às vezes, o apego leva à aversão também. Ok? Eles se afetam, se ajudam. Ok? Então, esses são estados mentais ruins. E eles ocorrem na nossa mente em 3 níveis. O primeiro nível é o nível em que eles são bastante intensos. Quando a gente tem esses estados de apego ou aversão bastante intensos, eles como se fossem overflow. Como é que é? Overflow? Isso, eles como uma água que transborda de um pote, eles levam a ações verbais e corporais. Ok? Imagina quando a gente fala alguma coisa com aquela raiva, é porque primeiro o estado de raiva surgiu na mente e é forte o suficiente para levar à ação, né? Seja uma ação verbal ou corporal, né? Então, esse é o primeiro nível, digamos, o mais forte, que é o nível de transgressão. Ok? Então, nós temos o apego, a aversão e a ignorância no nível de transgressão. Ok? E, antes da transgressão, tem o nível manifesto, que é quando aquele estado mental ruim surge na mente. Ele se manifesta na mente, ele ocorre na mente. Ok? Então, agora, por exemplo, nós estamos aqui, vocês não têm um estado de aversão, por exemplo. Ok? Mas, se alguma situação ocorre, ele vai aparecer. Vocês vão sentir medo, por exemplo. Né? Já pensou, a água começa a receder 100 metros, 200 metros, a gente vai ficar com medo, né? Vai vir uma onda. Então, se as condições surgem, esse estado de aversão pode surgir. Obrigado. Esse estado de aversão pode surgir na mente. Então, esse estado, quando ele surge, a gente pode dizer que é a aversão no nível manifestado. Ok? Ou manifesto, como é que se diz em português? Manifesto ou manifestado? Tá bom. É que às vezes eu misturo com o espanhol e às vezes eu misturo com o inglês. Tá bom? Ok, então temos o nível de transgressão e temos o nível manifestado. E quando não tem esse estado mental, na nossa mente, por exemplo, agora a gente não tem nenhuma aversão, eu espero, tem essa aversão num estado latente. Ok? Então a gente poderia dizer que agora mesmo a gente tem aversão na mente. Agora mesmo a gente tem o apego na mente. Por quê? Porque eles estão num estado latente. Se as condições surgirem, eles vão aparecer. Então a gente pode dizer que eles estão lá, como uma sementinha. Ok? Então, 3 estágios ou estados desses estados mentais ruins. De transgressão, o manifesto e o latente. Também dá para pensar no contrário. Latente, como se estivesse dormindo. Manifesto quando surge na mente. E quando é intenso o suficiente, leva à transgressão. Ok? São os estados mentais ruins. Ok? E daí, temos os estados mentais bons, que são o oposto. Então, a gente tinha as 3 raízes dos estados mentais ruins, né? O apego, a aversão e a ignorância. Nós temos o oposto como estados mentais bons. Então, estados mentais bons, eles te trazem mais tranquilidade. Os outros quebram a tranquilidade, né? Esses te trazem mais tranquilidade. E os outros oprimem o teu corpo, né? Aqueles estados mentais ruins. E esses, eles fazem o oposto. Eles te dão mais saúde, inclusive corporal, do corpo mesmo. Estados mentais afetam, até certo ponto, o nosso corpo. Então, eles te dão mais saúde, mais leveza no corpo. Ok? E eles estão baseados em 3 raízes boas, que são o oposto. Então, a gente tinha o apego. E a raiz boa é o desapego, ou o não apego, talvez, vocês quiserem traduzir. O que é esse não apego ou desapego? Não é simplesmente a ausência de apego, é um estado mental em si, que ocorre, por exemplo, quando vocês fazem uma doação.
Quando vocês dão alguma coisa ou compartilham alguma coisa com alguém, não tem como fazer aquela ação com um estado de apego ao mesmo tempo. Entendeu? Então, quando vocês fazem uma doação, vocês estão desenvolvendo esse estado de desapego ou de não apego. Ok? Então, essa é uma das raízes boas que fazem a mente ficar firme e forte e que traz mais tranquilidade e dão essa leveza para o corpo. Ok? A segunda raiz é o oposto da aversão, que é a não aversão, talvez poderíamos dizer. A não aversão pode se manifestar como paciência, que é uma não aversão a coisas desagradáveis, isso é a paciência, ou um estado assim, que eu chamo de o estado de um amigo, que a gente vai discutir mais tarde, que é o estado de desejar a felicidade de outra pessoa, que a gente poderia talvez chamar de um amor verdadeiro, um amor que não tem nada a ver com o apego. É um amor verdadeiro que simplesmente deseja a felicidade de outra pessoa. Isso também é certo, é certa não aversão. Também é aquele estado mental oposto à aversão. Ok? E o último, que é o oposto àquela ignorância de ilusão, é um estado de entendimento, sabedoria. Quando a gente entende alguma coisa, e daí tem vários níveis, várias classificações de entendimento. Tem o entendimento desde quando a gente estuda alguma coisa, como a matemática, ou quando a gente medita e desenvolve concentração, estados de jhanas, também tem certo entendimento, e quando a gente pratica outros tipos de meditação, etc. Ok. Então tem várias classificações desse estado mental de entendimento. Ok? E ele se opõe à ignorância, aquela ignorância que é a base do apego e da aversão. Ok? Então temos esses dois lados ocorrendo na nossa mente, às vezes um, às vezes o outro, ok? E a nossa prática, se eu tivesse que resumir, a gente poderia resumir assim: evitar os estados mentais ruins e desenvolver, fortalecer, cultivar os estados mentais bons. Essa é, digamos, a prática, ok? Ok. Então, como que a gente pode desenvolver essa prática? Eu vou dar para vocês, a última vez eu dei os 3 treinamentos, então para vocês que já ouviram a palestra, eu vou dar um pouco diferente. Temos 10 maneiras de fazer mérito, ok? O que é mérito primeiro? Até agora a gente não discutiu nada assim relacionado quase a nada que requer muita fé para vocês aceitarem, né? Tudo estados mentais que a gente consegue entender. A gente entende que a aversão é um estado mental ruim, por exemplo. Isso dá para entender sem muita dificuldade, né? E que oprime o corpo, e que os estados mentais bons, a gente entende até certo ponto, por nós mesmos, que são estados mentais bons, né? Mas tem uma característica mais difícil de ver, mais escondida, que aí a gente já entra um pouco uns passos no que é uma crença budista, inclusive hinduísta. E que é uma crença que vocês vão ver que estão em todas as tradições que meditam quase. Ok? Que é essa crença de que ações boas levam a resultados bons no futuro. E ações ruins levam a resultados ruins no futuro. Então, essa é a crença no karma. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, karma. Então, karma, na verdade, é no sânscrito. Karma significa ação. Essa é a tradução simples, ação, ok? Karma, no Pali, no idioma Pali, que é o que a gente usa no budismo, a palavra fica um pouco simplificada e se diz kamma, com 2 M's, kamma. Então a gente fala de kamma no budismo. Mas às vezes eu falo karma para vocês entenderem facilmente, ok? Então eu vou usar kamma. No budismo a gente usa o Pali, ok? Então o que é esse kamma? O kamma é uma ação intencional, não sem intenção, intencional, feita ou com uma mente ruim ou com uma mente boa, ok? Então, se eu com uma mente de aversão, por exemplo, surge a mente de aversão e eu falo alguma coisa com aquela mente de aversão, alguma coisa ruim, por exemplo, então eu estou fazendo uma ação intencional com uma mente ruim. Então isso é um karma ruim, digamos, um kamma ruim. É uma ação que tem um potencial de produzir um resultado também da mesma natureza, também ruim, no futuro.
E se eu faço uma ação boa, por exemplo, de entendimento, a gente vai discutir como fazer essas ações boas, daí essa ação tem o potencial de produzir um resultado bom no futuro. Ok? Então, os resultados, de acordo com o budismo, inclusive com o yoga nas tradições hindus, essas ações boas são o que, digamos, as sementinhas que no futuro produzem bons resultados. Inclusive uma boa aparência, saúde, ter um bom lugar para morar, coisas para vestir, encontrar boas pessoas, etc, etc. Ok? Então, tem 10 maneiras de fazer essas ações boas, que a gente chama de mérito. Ok? Mérito. Como fazer mérito? Tem 10 maneiras de fazer mérito. Ok? Tem mais maneiras, na verdade, mas eu tenho uma lista de 10. Ok? Então, o primeiro é o que a gente já tocou um pouco, que é a caridade. Quando vocês dão ou compartilham algo que vocês têm, vocês estão fazendo mérito. Por quê? Porque é uma ação intencional e é uma ação com o desapego. É uma ação boa. Principalmente vocês fazem com uma mente alegre, fazem alegremente e com o entendimento de que isso pode produzir um bom resultado no futuro. Se vocês têm esse entendimento da lei do karma, a lei do karma, isso pode fortalecer a mente de vocês quando vocês estão fazendo essa ação. Ok? Mas mesmo que vocês não tenham essa crença, doar ainda faz com que aquele desapego surja e o estado mental bom surja de qualquer maneira também. Ok? Ok. Então, um pouquinho sobre doação, sobre dar, sobre compartilhar. Então, tem 2 tipos principais de doação. Primeiro são doações de coisas materiais, por exemplo, comida, ou casa, ou remédio, coisas materiais. É a primeira coisa que vem na mente quando a gente pensa em doações, né? Então, isso é um tipo de doação. Tem outro tipo de doação que se fala menos, que é ensinamentos, dar ensinamentos. O que é ensinamentos? Coisas que são boas, positivas, como, por exemplo, o que é bom, o que é ruim, o que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria fazer, como desenvolver a mente, claro, meditação também, como acalmar a mente, concentrar a mente. Todo esse tipo de ensinamento é um tipo de doação. Então, se vocês forem agora para casa e vocês explicarem alguma coisa para os familiares de vocês, vocês estão fazendo uma certa doação também, ok? Então, o primeiro tipo é fazer mérito com caridade, com dar, com compartilhar, ok? E tem esses 2 tipos, ou coisas materiais ou ensinamentos, ok? E daí, no que nos refere a coisas materiais, tem 3 fatores importantes que vão afetar o quão forte é a ação de vocês, ok? Primeiro é o estado mental. Então, pensa assim, começamos dentro. Teu estado mental. Qual é o teu estado mental? Eu já disse um pouquinho. Se tu está contente, tende a ser melhor. A mente é mais forte, ok? Segundo é se tu tem esse entendimento de que a tua ação pode produzir um bom resultado. É outro fator que faz que a tua mente fique mais forte, ok? E daí, o segundo fator é o objeto que tu vai dar para a pessoa. E aqui o fator principal é que o sugerido é alguma coisa que te faça contente. Se tu doar uma coisa, por exemplo, digamos, que seja... isso depende 100% da tua percepção, ok? Por exemplo, alguma coisa que é muito pequena, muito simples, se tu fazer aquela doação, talvez tu sinta assim um pouco de culpa. Eu devia ter dado mais. Ok? Então, tentem achar qual é o ideal assim para vocês. Isso depende de vocês. Se tu der demais, daí tu também vai sentir assim um pouco de remorso. Puxa, eu dei demais. Então, para evitar esse remorso que enfraquece a ação, enfraquece a tua mente, tu deveria dar o quanto tu se sente feliz de dar. Ok? Daí depende de vocês. 100%. Inclusive, uma doação pequena tem bastante mérito se vocês fazem com uma mente bastante boa. Ok? Então, não pensem que é muito pouquinho ok? Ok. E o terceiro fator para a doação ser forte é o recipiente, o recebedor. Ok? Não sei qual é a palavra.
a pessoa que recebe, ok? Quanto mais virtudes a pessoa tem, mais forte é aquela atuação, ok? Então, a pessoa que, por exemplo, uma pessoa que não tem virtudes, por exemplo, que não segue boas práticas, bons princípios, ética, daí tu vai ter mérito fazendo aquela ação, ajudando aquela pessoa, mas vai ser um mérito um pouco menor, em relação a uma doação, a uma ajuda dada a uma pessoa mais virtuosa, ok? Por exemplo, uma pessoa virtuosa, a gente vai discutir agora o que são essas virtudes que eu digo, virtudes morais, e também conhecimento, concentração, outras coisas, ok? Então, quanto mais virtudes a pessoa tem, mais mérito o doador faz também. 3 fatores, né? O interno, que é a mente, o segundo, que é o presente, e o terceiro é a pessoa que recebe, ok? Ok, um pouco sobre doação. Então, isso é uma das maneiras de fazer mérito, ok? Segunda maneira de fazer mérito é moralidade, seguindo preceitos morais, seguindo umas regras autoimpostas, que são regras para vocês evitarem ações ruins. Quando vocês fazem a decisão, que é uma decisão de vocês, intencional, de evitar certas coisas ruins, vocês fazem mérito. Só com essa determinação vocês já fazem mérito. Não precisa de nada externo, tá vendo? Simplesmente é um estado mental, na verdade, né? E daí para vocês ter sucesso em níveis mais altos, no que seria já entrando aqui na meditação, tem 5 preceitos, 5 regras que vocês têm que seguir, que não dá para evitar. Se vocês quebram essas 5, vocês vão ter muita dificuldade na meditação e não vão conseguir realmente chegar em estados profundos, ok? Quais são esses 5? Primeiro é não matar. Essa é a primeira. Por quê? Porque quando a gente mata, até mesmo um animal, por exemplo, pequeno, a mente que leva aquela ação é uma mente necessariamente de aversão e bastante forte. Às vezes a gente se acostuma a ela e parece um estado mental que não seja muito forte, mas é. Se vocês começam a meditar, por exemplo, digamos uma pessoa que habitualmente mate, por exemplo, ok? Ela vai tentar acalmar a mente, isso é o que tu está fazendo no início da meditação. A mente não vai se acalmar, ok? Ela vai começar a ficar mais e mais, até certo ponto, mais calma, e ela vai começar a entender que aquela ação que ela está fazendo está errada. Ela vai ficar mais sensível a isso, ela vai conseguir entender melhor que aquela ação não está boa, que ela tem que parar, entendeu? Então a meditação também te ajuda a seguir esses preceitos, essas regras boas, ok? Então a primeira é não matar. Segunda, não roubar. Quando a gente rouba ou pega a propriedade do outro, isso também depende da nossa percepção, o que a gente percebe que é do outro, ok? Isso é tudo intencional. Se tu pega uma coisa que tu acha que é tua, não é roubar, ok? Isso é intencional. Tu sabe que é de uma outra pessoa e tu vai e pega, ok? Isso é roubar. Também inclui destruir a propriedade dos outros, ok? Então, quando vocês fazem essas ações de roubar, a mente está muito, digamos, no lado negativo. E esse estado mental quebra a tranquilidade que tu está desenvolvendo na concentração e te impede de desenvolver, ok? Então, é outra coisa que a gente deveria evitar para poder tranquilizar a mente, é roubar. Terceira é uma má conduta sexual. Aqui não requer total abstenção sexual. É uma má conduta sexual. Por exemplo, como é que se diz? O estupro, por exemplo. Ok? Isso a gente tem que evitar para poder desenvolver a meditação. Ok? Essa é outra. O quarto é não mentir. Mentir é outra, que é uma coisa que a gente faz às vezes um pouco fácil, assim. A gente meio que se acostuma, inclusive às vezes como às vezes a gente mente como uma maneira de fazer, de fazer uma piada, assim. Às vezes a gente mente, ok? Então, isso é outra coisa que vocês deveriam também, talvez, evitar, para poder ter sucesso na meditação. Principalmente na meditação, mas em geral, são bons princípios para vocês seguirem, para ter tranquilidade mental em geral, ok? E o último é
a base para os outros, que é o álcool e as drogas. Qualquer substância que tire assim o julgamento de vocês, tire a claridade mental, especialmente que façam vocês assim perder o controle assim em termos de juízo, aquela consciência, sabe? Digamos o juízo, acho que é a palavra, né? Então, porque essa última, esses intoxicantes, digamos, essa é a palavra que a gente usa, leva aos demais. Quando a gente usa os intoxicantes, a gente acaba falando coisas que a gente não falaria e fazendo coisas que a gente não faria. Então, normalmente essas ações ruins estão também conectadas com os intoxicantes. E quebraria essa tua tranquilidade mental que vocês estão tentando desenvolver. Ok? Então, esses são 5 preceitos. Esses são, digamos, a base para ter sucesso em níveis mais altos de tranquilidade, concentração, sabedoria. Ok? E daí isso é um treinamento. Vocês decidem seguir ele, por exemplo, eu não vou mais matar. Vou treinar isso, eu vou me abster de matar. Ok? Isso é um mérito que vocês estão fazendo. E quando surge uma oportunidade, uma situação em que tu mataria, por exemplo, e tu decide evitar aquilo, também tu está fazendo mérito. Se abstendo daquela ação ruim. Ok? Então esse é um outro aspecto que é um treinamento moral. Ok? Se a gente voltasse àquelas os 3 estados mentais negativos, lembra que era o estado de transgressão, o estado manifestado e o estado latente? Esse treinamento moral, ele ajuda principalmente a remover o estado de transgressão. O estado mental ainda vai surgir na tua mente, mas com os teus preceitos morais que tu decide, tu não vai transgredir, tu não vai deixar aquele estado mental levar a uma ação ruim, mais séria. Ok? Ok. Então essa é outra maneira de fazer mérito, seguir preceitos morais. Daí tem mais preceitos, mais sutis. Preceitos mais sutis. Esses 5 são assim a base. Daí tem mais sutis. Por exemplo, tem preceitos para evitar coisas que são ruins, mas mais sutis. E tem preceitos, inclusive, para evitar coisas que são talvez até boas, mas que te distraem da prática. Ok? Então, monges, por exemplo, nós seguimos vários preceitos. A base é 227 preceitos que nós seguimos. E tem mais. Isso é só assim uma base. Ok? E daí alguns são para evitar as coisas ruins, outros são para evitar coisas mais sutis ou distrações, várias coisas. Ok? Desde não comer com a boca cheia até não matar, por exemplo. Vários tipos de preceitos. Ok? Então esse é um aspecto desse treinamento, que é um treinamento principalmente mental, que é da moralidade, que ajuda vocês a acalmar a mente e evita também o remorso. A gente vê as pessoas, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente lembra das coisas que a gente fez na vida e a gente começa a sentir remorso. Né? Então, evitando essas ações ruins, vocês também mantêm certo nível de tranquilidade na mente e evitam esse remorso no futuro. Ok? Ok. Então, essa é outra maneira de fazer mérito. Primeiro era a caridade, segundo, preceitos morais. Ok? Não, agora o terceiro é meditação. O que é a meditação? Meditação é um desenvolvimento mental, fortalecimento mental, é um cultivo mental. O que tu está fazendo na meditação é estabelecer estados mentais bons e cultivar eles, até que eles fiquem mais e mais fortes, mais e mais intensos. Vocês já notaram que, por exemplo, eu acho que é mais fácil com estados mentais ruins, infelizmente. Por exemplo, imagine que vocês têm uma preocupação hoje, e daí amanhã de novo, e depois de novo, e de novo. Aquela preocupação, aquele estado de preocupação vai ficando mais forte. Entendeu? Vai se intensificando, ele surge mais facilmente na mente, né? Então, de certa maneira, tu tem como desenvolver estados mentais, fortalecer eles, entendeu? Isso era um exemplo ruim, mas tu pode fazer com um exemplo bom. E tem muito mais o que desenvolver no lado bom. Ok? Felizmente. Então, o que a gente faz na meditação é estabelecer um estado mental bom e cultivar ele, desenvolver ele, fortalecer ele.
por exemplo, 10 minutos ao dia, 15 minutos ao dia, meia hora ao dia, o quanto vocês puderem e quiserem, mas quanto mais rápido se desenvolve, ok? Então eu vou dar para vocês hoje uma ou duas técnicas, dependendo do tempo, para vocês começarem a desenvolver esses estados mentais bons, através da meditação, ok? Ok. E daí a meditação em si remove os estados mentais manifestos e remove, em níveis bem altos, remove os estados mentais, inclusive latentes. Então, é possível, pelo menos de acordo com o budismo, remover todos os estados mentais ruins, aquele apego, aquela aversão, aquela ignorância que a gente discutiu no início, de uma maneira assim profunda e que não volte mais. Isso é possível de acordo com essa prática, ok? Ok. Então essa era a terceira maneira de fazer mérito, que é a meditação, e a gente vai voltar para isso depois, ok? Quarta maneira de fazer mérito, vocês vão ver que são todas boas ações. Essa é respeito. Então, a gente não tem aqui isso tanto no Ocidente, mas lá na Ásia a gente tem mais ações corporais e verbais de respeito, que mostram o respeito. O que é o respeito? Quando a gente vê qualidades em outras pessoas e a gente valoriza aquilo, a gente respeita aquilo, a gente entende, tem certo entendimento nisso. A pessoa que é bastante sábia, ela respeita, entendeu? Está conectada ao entendimento. A pessoa que não tem respeito não vê qualidades nos outros, entendeu? Então, quando tu vê a qualidade dos outros, tu valoriza aquilo, tem um respeito. E daí, quando o respeito é forte o suficiente, se torna uma ação verbal ou corporal, ok? O que são essas ações? Tem várias, dependendo da cultura, talvez várias maneiras, mas na cultura, digamos, dos Budas, a gente faz, por exemplo, Anjali é uma maneira de mostrar respeito. Ou a pessoa chega e tu levanta, é outra maneira de mostrar respeito. Ou maneiras de chamar a pessoa, por exemplo, os monges são chamados de Bhante. Bhante, por exemplo, meu nome é Aryanyana, um pouco difícil, mas Aryanyana. Então as pessoas me chamariam, por exemplo, de Bhante Aryanyana. É uma maneira respeitosa também de chamar, ok? E outra maneira é pagar respeito mesmo, como eles fazem na Ásia. Isso é uma maneira é uma ação corporal com aquela mente boa de respeito, ok? Então fazer, digamos, mostrar respeito é outra maneira de fazer mérito, ok? Depois tem fazer serviço. Por exemplo, tem gente que vem no monastério onde a gente mora e ajuda a limpar o chão, ajuda a trazer alguma coisa. Várias maneiras de fazer assim serviço, que tu não está necessariamente dando alguma coisa, né? Mas tu está dando, digamos, o teu tempo, o teu serviço. Daí tem médicos que oferecem coisas para o monge, tratamento para os monges, ou o que for que as pessoas façam, a profissão delas, por exemplo, elas fazem como um serviço, talvez, para um monge, uma pessoa que medita, ou qualquer um que vocês queiram. Então, fazer serviço é outra maneira de fazer mérito. Okay? Outra maneira de fazer mérito é compartilhar o mérito. O que é isso? Quando a gente faz uma ação boa, dessas meritosas, tem uma tradição no budismo de compartilhar isso com os outros. E é uma maneira de um pouco ajudar os outros a fazer méritos para eles mesmos, ok? Porque, na verdade, se a gente fosse olhar em mais profundidade, a ação que eu faço eu não tenho como dar para vocês. Por quê? Porque aquele estado mental ocorreu na minha mente. E eu não tenho como dar isso para vocês, ok? Então, isso não quer dizer que eu dou o meu mérito para ti e eu perco o que eu fiz. Não é assim. É simplesmente a intenção de compartilhar aquele mérito com vocês. Quando eu tenho essa intenção, eu faço mais mérito. E quando vocês escutam isso, vocês vão se alegrar com o mérito que eu fiz. E daí vocês vão fazer mérito. Essa é a próxima maneira de fazer mérito, que é se regozijar no mérito das outras pessoas. Essa é outra maneira de fazer mérito. Ok? Então, compartilhar mérito é mérito. E se regozijar no mérito dos outros também é mérito. Ok? Outra maneira de fazer mérito, já estamos no número 8, eu acho, é aprender Dhamma. Aprender Dhamma. O que é Dhamma?
Dhamma é uma palavra que tem vários significados. Aqui, o que se refere, Dhamma se refere a esses ensinamentos que é, por exemplo, o que é bom, o que é ruim, o que é ético, o que não é ético, como acalmar a mente, como desenvolver a mente, etc. Ensinamentos bons, ok? Esses ensinamentos, quando a gente está aprendendo, estados mentais de entendimento surgem, às vezes de confiança, fé também surgem, etc. Tranquilidade, felicidade, tudo isso são estados mentais de mérito. Ok? Então, isso é outra maneira de fazer mérito. Então, vocês agora mesmo estão fazendo mérito, né? E a outra maneira é o que eu estou fazendo. Eu estou ensinando Dhamma. Então, aprender Dhamma é mérito, ensinar Dhamma também é mérito. Eu estou ensinando, eu tenho essa intenção e todos esses estados mentais, o entendimento, várias coisas, né? Estão surgindo na mente, pouco a pouco. Então, isso também é mérito, ok? E a última maneira de fazer mérito dessa lista de 10 é corrigir crenças erradas. Todos nós temos, assim, nossa percepção das coisas, nossas crenças, digamos, ok? E algumas delas estão de acordo com a realidade e outras que não estão de acordo com a realidade, ok? Umas estão certas, outras estão erradas, ok? Então, quando a gente tem crenças erradas e sempre que a gente vem contra, por exemplo, o Buda, a gente sempre vem com alguma crença errada, alguma coisinha para se ajustar, né? Ninguém chega e encontra o Buda e já sabia tudo, né? Então, todo mundo vem com alguma coisa assim para corrigir, digamos. E essa correção, que também é um estado de entendimento, porque quando a gente corrige uma crença errada, a gente entendeu uma coisa, né? Então, isso também é uma maneira de fazer mérito. Essa é uma das mais importantes. Porque ter crenças boas, de acordo com a realidade, nos fazem atuar de acordo com a realidade e nos fazem atuar de uma maneira melhor, né? Então, a crença boa serve como uma fundação, como uma causa para várias ações no futuro, ok? Pensa numa pessoa, por exemplo, que acredita, ou vou começar pela pessoa que não acredita. Por exemplo, pensa numa pessoa que não acredita que as ações boas levam a um resultado bom, que é o que eu disse que é a crença dessa do Kamma, né? A pessoa que não acredita nisso, ela ainda vai fazer umas boas ações às vezes, mas ela não tem um motivo bem forte para fazer boas ações, bastante. Então ela não vai fazer tanto mérito. Ela tende a não fazer tanto mérito. Mas se a gente compara com uma pessoa que sim acredita nisso, que é possível acalmar a mente, desenvolver estados mentais profundos, que é possível fazer mérito e ter bons resultados no futuro, etc., essa pessoa muito mais vai buscar fazer mérito e vai ter esses estados mentais meritosos muito mais fortes. Então a tua crença realmente muda muito a tua conduta no futuro e os resultados que tu vai ter no futuro. Daí, para as pessoas que têm dúvida, a gente pode dizer assim: se tem uma vida futura, é melhor fazer mérito, né? Se não tem uma vida futura, ainda é bom fazer boas ações aqui e agora para ajudar as pessoas, para estar em harmonia, etc. Entendeu? Então é melhor fazer essas ações de mérito em todos os casos, ok? Ok, então esses foram 10 maneiras de fazer mérito. Vamos repetir? Caridade era uma. Seguir preceitos morais, moralidade. Terceira, meditação, que a gente vai discutir um pouco mais. Quarto era pagar respeito, ações verbais e corporais de respeito. O outro era serviço, fazer serviço. Daí era compartilhar mérito com os demais, se regozijar no mérito alheio, aprender Dhamma, ensinar Dhamma e corrigir as crenças erradas, ok? Essas 10 maneiras que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, ok? Ok, então vamos voltar agora para a meditação. Se vocês seguem preceitos morais, fazem boas ações, etc., a mente de vocês vai estar mais tranquila, vai estar mais calma, mas não vai levar a estados bem profundos, digamos, de tranquilidade, concentração, entendimento. Essas ações mais, digamos, mais externas, elas
principalmente acalmam a mente e removem os estados mentais negativos no nível de transgressão e um pouco no nível manifesto. Mas para a gente conseguir remover esses estados mentais mais profundamente no nível manifesto e latente, a gente tem que meditar. É uma prática essencial para ir mais profundo, ok? Então, o que é a meditação de novo? É um cultivo de uma mente, um estado mental bom. Tu estabelece um estado mental bom e tu mantém ele durante um período longo de tempo e ele vai se intensificando, vai ficando mais forte, mais evidente. E quando um estado mental bom vai ficando mais forte, mais evidente, ao mesmo tempo tu está removendo os estados mentais ruins porque eles são opostos, ok? Então, isso é o que a gente começa fazendo na meditação, ok? Meditação são 2 tipos principais, ok? O primeiro, que é o que a gente normalmente começa, é tipo uma tranquilização da mente, que também é um processo de desenvolver concentração, ok? Então, quando a gente está tranquilizando a mente, vários fatores são desenvolvidos ao mesmo tempo. Concentração é desenvolvida ao mesmo tempo, esse é um dos fatores principais. A tranquilidade também é desenvolvida ao mesmo tempo. Felicidade também é desenvolvida ao mesmo tempo. Inclusive, a felicidade é um estado essencial para poder ter concentração. Inclusive em coisas mundanas, né? Se a gente tem felicidade, a gente consegue fazer atividade por muito mais tempo, né? Então, felicidade te mantém a mente como se fosse refrescada para seguir aquela ação, para seguir aquela atividade por um longo tempo. Então, felicidade é outro fator essencial. E a gente está desenvolvendo outras coisas durante aquele processo, ok? Esse é um tipo de meditação. Outro tipo de meditação é depois que a mente já está calma o suficiente, concentrada o suficiente, já não se distrai tão facilmente, mais forte, mais alegre, com mais energia, a gente usa essa ferramenta, que é a nossa mente, uma mente bem desenvolvida, para poder entender mais as realidades. Então a gente começa um processo de análise, um processo de que a gente chama de insight. A palavra se chama vipassana, que é ver as realidades de uma maneira especial, ver as realidades como elas realmente são. E isso é um processo, digamos, meditativo, que desenvolve digamos, o fator principal é a sabedoria, o conhecimento, é o entendimento. Então a gente poderia dizer que a concentração primeiro que a meditação a gente primeiro desenvolve a concentração e depois a gente desenvolve esse conhecimento, esse entendimento. Essas são as duas etapas da meditação, ok? Então, para a gente desenvolver um pouco de concentração, como que se faz isso? Imagina, tá tudo bem na vida de vocês e vocês querem acalmar a mente, vocês querem ter mais tranquilidade do que o normal. Vocês querem ter mais felicidade do que o normal. Vocês querem domar aquela mente selvagem que vai para lá e para cá, né? Como que a gente faz isso? Tem um método, não é de qualquer maneira. O método é ancorar a mente em um objeto bom, em um estado mental bom e manter ela por um bom período de tempo, sem ir para outras coisas. Porque essa é a tendência da mente. Ir para isso e depois ir para aquilo, e depois ir para aquilo, e depois ir para aquilo, né? Então, tu põe a mente em um objeto bom, com um estado mental bom, e aos poucos, tranquilidade vai se desenvolvendo, concentração vai se desenvolvendo. A atenção plena, que é aquela palavra que a gente traduz como mindfulness, vai se desenvolvendo, ok? Inclusive felicidade também vai se desenvolvendo, ok? Tudo apenas mantendo a mente nesse estado mental bom, ok? Ancorando a mente como se fosse ancorar um barco num porto bom, ok? E evitando os estados mentais ruins, ok? Então eu vou dar para vocês 2 técnicas, se o tempo permitir, para vocês acalmarem a mente. Porque não é qualquer coisa que vocês prestem atenção, não vai ser suficiente para acalmar a mente em níveis mais profundos, ok? Tudo ajuda um pouco a acalmar a mente até certo ponto. Prestar atenção numa conversa, numa palestra,
acalma um pouco a mente, né? Mas eu estou falando aqui de níveis mais e mais profundos mesmo, ok? Então é importante que vocês façam isso direitinho, com uma técnica correta. E aqui, felizmente, não é muito difícil, não. Esse processo de tranquilizar ou concentrar a mente não é tão difícil. Vocês podem fazer, talvez, sozinhos, se vocês entendem como fazer isso, seguindo as instruções, ok? Mas o processo aquele de insight, de entendimento, é muito mais complexo, requer mais estudo. E tu não apenas mantém a mente em um objeto, tu vai ter que analisar várias realidades, fenômenos mentais, fenômenos físicos, etc. Ok? Então o que eu vou dar para vocês são 2 técnicas para fazer o primeiro nível, a primeira etapa da meditação, que é esse desenvolvimento de concentração. A palavra concentração é samadhi. Também aparece muito no yoga e no hinduísmo. Então isso é o samadhi, concentração. Unificar a mente. É uma outra maneira de explicar isso. Tu está unificando a mente, porque a nossa mente está como se fosse espalhada para lá e para cá. Então a gente unifica essa mente, ok? Então agora a gente vai meditar um pouco. Eu vou pedir para vocês sentarem com as costas retas. Esse é o fator principal, assim, em termos de corpo. Vocês podem sentar, por exemplo, na beirada assim da cadeira, ajuda. Ou na casa de vocês, na beirada assim do sofá, da cama de vocês. Ou o mais tradicional é assim no chão, tá bom? Mas se vocês se sentem bastante desconfortáveis, daí já não é uma posição muito boa. Então pode ser na cadeira, dá para desenvolver na cadeira, não precisa ser no chão, ok? Então as costas assim um pouco retas é talvez o principal. E daí ajuda para manter os ombros assim abertos e no lugar, ajuda descansar assim as mãos, talvez aqui ou aqui, ó, por exemplo. Ok? Então, uma posição que vocês estejam confortáveis, mas alertas ao mesmo tempo. Por isso as costas assim retas, que ajuda bastante, ok? Mas confortável. E daí, durante a meditação, vocês tentem evitar movimento assim desnecessário, ok? Especialmente assim intencional. Mas vocês podem permitir um pouco o corpo se ajustar. Às vezes um pouco um ajuste ajuda a tu encontrar uma posição um pouco melhor. Então, pode permitir um pouco de ajuste assim, corporal, ok? Daí, fechem os olhos, que ajuda a concentração. Também não é essencial fechar os olhos, mas ajuda, principalmente em estados mais profundos. E daí eu vou começar com o desenvolvimento de metta, que é aquele estado que eu disse que é o estado de um amigo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é se desejar a si mesmo a felicidade. Então, simplesmente deseja a si mesmo a felicidade. Que eu seja feliz. Esse é o pensamento que vocês têm que fazer. Que eu seja feliz. Então, pensa isso e simplesmente mantenha a mente assim, como se fosse equilibrada, sem perder a atenção. Que eu seja feliz.
Aí, durante essa meditação, vocês tentem evitar prestar atenção a outras coisas. Se vocês se distraírem, vocês voltem a fazer o que estavam fazendo. Que eu seja feliz aqui nesse caso. Ok, então vocês desejaram um pouco a felicidade de vocês mesmos, mas agora, para fazer com que esse estado mental realmente possa se desenvolver, não é suficiente se desejar a si mesmo a felicidade. Vocês têm que pegar uma outra pessoa, outro ser vivo, ok? Então agora toma uns segundos para pensar numa pessoa assim que seja querida. Tem que ser uma pessoa que vocês conheçam, que esteja viva, isso é importante. É melhor que seja do mesmo sexo. E uma pessoa que vocês assim se sintam bastante contentes, assim, que seja uma pessoa querida, que vocês possam facilmente desejar a felicidade dessa pessoa. Então simplesmente lembra dessa pessoa e pensa. Talvez se vocês conseguirem ver assim essa pessoa na frente de vocês, com um sorriso, com uma mente, com uma expressão tranquila, e vocês, o mais importante é estabelecer esse pensamento, que essa boa pessoa seja feliz. Que essa pessoa seja feliz. E de novo, se vocês se distraírem, simplesmente volta àquela pessoa que vocês escolheram e de novo pensa que essa pessoa seja feliz. Estabelece aquele estado mental e daí simplesmente mantém aquele estado mental, tentando evitar distração.
De vez em quando vocês pensem de novo aquele pensamento para restabelecer aquele estado mental. Que essa boa pessoa seja feliz. Então agora a gente vai deixar esse objeto de meditação. Isso é uma maneira de desenvolver concentração. E eu vou pedir para vocês prestarem então agora atenção a outro objeto de meditação, que é um que vocês podem desenvolver em qualquer lugar também. Prestem atenção na área assim da entrada das narinas, para tentar perceber assim a respiração de vocês. Quando vocês inspiram ou expiram, a respiração passa assim pela área da entrada das narinas, justo acima do lábio superior. Daí, naquela área, tentem prestar atenção a uma sensação sutil da respiração, entrando e saindo nessa área aqui. Ok? É uma sensação sutil. E daí eu vou pedir para vocês contarem as respirações. Vocês vão naturalmente inspirar e expirar, e daí vocês contem mentalmente 1. Inspiro, expiro, 2. Inspiro, expiro, 3. Podem contar até 10, por exemplo. E é essencial que a respiração seja natural. Então não coloquem nenhum esforço por controlar a respiração. Às vezes ela ocorre mais profunda, mais longa, e às vezes ela ocorre mais curta, naturalmente. Deixe que ela seja completamente natural. Simplesmente observa a respiração na entrada das narinas, ok? Podem contar até 10, algumas vezes.
Ok, para terminar, agora eu vou pedir para vocês pensarem em todas as pessoas que estão aqui nesse local com a gente e estabeleçam aquele pensamento de meta, que é desejando a felicidade. Então, podem desejar a felicidade de todas as pessoas que estejam presentes. Então, o pensamento é que todas as pessoas aqui nesse local sejam felizes, estejam bem, sejam felizes. Isso é meta para várias pessoas ao mesmo tempo. Que todos os seres vivos nessa área aqui onde a gente está sejam felizes, estejam bem. Ok, então podem abrir os olhos, relaxar. Então, o que a gente fez? Primeiro a gente fez um pouco de meta, um desenvolvimento, o cultivo de meta. Meta que é esse estado mental de um amigo, como eu digo, que deseja a felicidade de alguém, ok? Esse é o verdadeiro amigo que deseja a tua felicidade, ok? Então, quando a gente faz, a gente começa com nós mesmos, que eu seja feliz. Por quê? Porque normalmente é fácil a gente começar com nós mesmos. E às vezes a gente também às vezes a gente não se gosta um pouco. Também pode ajudar com isso. Mas é uma maneira de estabelecer esse estado mental, de uma maneira assim mais fácil. Que é normalmente fácil se desejar a própria felicidade, né? Daí a gente pega uma pessoa que seja uma pessoa querida. Uma pessoa assim que seja fácil. Por quê? Se a gente pega uma pessoa distante, ou uma pessoa que a gente não goste muito, vai ser bem difícil controlar a mente de vocês, né? Então, no início, se vocês querem atingir esse estado assim de estabilidade com esse estado mental, vocês pegam uma pessoa fácil, uma pessoa querida, ok? Mas essa prática não para aí. Vocês podem desenvolver estados bem profundos assim, mas essa prática, depois que vocês, digamos, têm sucesso, tem uma prática que se chama quebrar as barreiras. Ok? Sima Sambeda. Essa prática consiste em pegar as pessoas mais e mais difíceis para desenvolver a mesma qualidade do estado mental, de meta. Então, o que vocês fazem? Primeiro, sucesso com uma pessoa querida. Ok. Se vocês têm sucesso tão estáveis, vocês pegam uma pessoa mais neutra. Uma pessoa assim que vocês sabem que existe, viva, mas que vocês tenham um sentimento neutro. Ok? Daí, se vocês têm sucesso, vocês pegam uma pessoa assim que vocês não gostem muito. Quando vocês pensam nela, é um pouco difícil assim desejar a felicidade daquela pessoa. Ok? Então esse é o mais difícil, um passo mais além, né? Daí, se vocês têm sucesso e conseguem estabelecer o mesmo estado mental, vocês pegam uma pessoa que é como se fosse um inimigo, digamos.
mesmo que vocês não tenham um inimigo, uma pessoa que machucou vocês ou que machucou alguém que vocês gostem, ok? Essa pessoa, digamos, é um inimigo, que é a pessoa que é a mais difícil de desejar a felicidade, ok? Daí o objetivo é ter o mesmo estado mental, com a mesma qualidade para todas essas pessoas, sem diferença. Esse é o objetivo da prática de Sima Samveda, quebrar as barreiras. Ok? Daí o que vocês fazem depois? Isso são com indivíduos, né? Daí vocês pegam grupos. Todas as pessoas aqui. É mais difícil quando tem mais pessoas. Daí mantendo a mente estável. Daí mais pessoas. Todo Florianópolis. Todo o Brasil. Ok? E vocês vão expandindo até que vocês consigam pensar que todas as pessoas, todos os seres vivos sejam felizes e manter a mente estável com boa qualidade. Ok? Então essa é a prática de metta. Ok? E com essa prática, se vocês ficam em uma pessoa, pelo menos a querida, aquela pessoa mais fácil, vocês vão mais e mais profundidade, mais e mais concentração, ok? Então isso é o que vocês deveriam fazer, digamos, diariamente um pouquinho. E essa prática, ela é o oposto, exatamente o oposto da aversão às pessoas. Então ela realmente ajuda em termos de harmonia social, por exemplo. Vocês podem fazer para a família de vocês. Pensem na família de vocês, que eles sejam felizes, por exemplo. Isso vai ajudar, inclusive essa prática, se a mente de vocês é forte o suficiente, afeta um pouco a outra pessoa, inclusive. Ok? Uma área assim, ao redor de meditadores bem fortes, por exemplo, ninguém fica muito bravo, todo mundo está mais tranquilo. Entendeu? Isso afeta um pouco as pessoas, até certo ponto, ok? E a outra prática que a gente fez foi um outro objeto de meditação que também dá para desenvolver, é a respiração, ok? E essa respiração, vocês prestam atenção aqui nessa área das narinas. Isso é como a gente faz. Em vez de ficar mudando a área onde vocês prestam atenção, por exemplo, às vezes na barriga, às vezes na narina, mantém no mesmo lugar, ok? Então, presta atenção nas narinas. Tem uma sensação bem sutil do ar entrando e saindo aqui, ó. Ok? Como se vocês fossem um porteiro na porta do nariz e vocês ficam aqui. Não fica entrando e saindo. O porteiro fica na porta, né? Então, vocês fiquem na porta vendo a respiração entrar e sair. Ok? E daí, a respiração tem que ser natural. Não controla, por exemplo, os pranayamas, a gente controla a respiração, mas nessa prática, no budismo, a gente não controla, é uma respiração natural. Então, às vezes a respiração é naturalmente longa. Longa assim, tipo, mais profunda, né? Dura mais tempo. E às vezes ela vai naturalmente, durante a prática, ficar mais sutil e mais pequena. Ok? Inclusive, vocês vão ter respirações assim, bem curtas. Ok? Isso acontece naturalmente. O importante é não tentar modificar. Ok? Simplesmente presta atenção. Daí vocês começam contando. Isso ajuda a manter a atenção. Não é essencial contar, mas ajuda. Então, comecem contando. Por exemplo, de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10, as respirações, ok? Não precisa contar até 1000, 2000, é muito número. Daí o número fica mais importante que a respiração. Não. 1 a 10 e recomeça. 1 a 10, por exemplo. Se vocês quiserem 1 a 5, o sugerido é de 5 a 10, ok? Escolham um número. E daí vocês, quando vocês veem que a mente está bastante estável na respiração, vocês podem parar de contar. Simplesmente presta atenção, ok? Daí tem mais passos para ir um pouco mais profundo. A gente presta atenção em se a respiração é longa ou curta. Tu começa a distinguir. Essa respiração é longa, essa respiração foi curta. Natural, né? Respiração natural. Daí, essa distinção ajuda um pouco a aumentar a tua atenção e a concentração. E daí depois, tu presta atenção em toda a respiração, desde o início até o final, até a expiração. Todo esse processo de inspiração e expiração, tu tenta manter a tua atenção bem clara em todo aquele processo. Daí a tua concentração aumenta mais e mais e mais, ok? Daí, com suficiente concentração, vocês vão começar a ver luzes. Isso acontece. Daí tem os estágios de nimitas, tem vários estágios de samadhi, ok? Várias coisas que a gente poderia discutir, mas eu estou dando assim o início para vocês, ok?
Então é isso. Maneiras de fazer mérito que vão ajudar vocês a acalmar a mente de uma maneira normal e se vocês conseguirem fazer um hábito de meditação, de fazer essas boas ações e vocês seguirem os preceitos básicos, a mente de vocês vai se acalmar mais e mais e mais e mais ao longo das semanas, meses e anos. E vocês vão ter muito mais autocontrole, os estados mentais negativos vão se acalmar mais e mais e vocês vão ter esses estados de concentração, ok? Daí o próximo passo seria desenvolver o Vipassana. Analisar fenômenos mentais, analisar fenômenos físicos e desenvolver mais entendimento sobre essas realidades que compõem a nós mesmos e que compõem ao mundo, causas e efeitos, etc. A gente entra numa parte mais filosófica, mais profunda, ok? Então agora um pouquinho de perguntas. Paula, tu me diz quanto tempo a gente tem? Estou com vocês, aqui o espaço está aberto até Tá o bom. último momento. Agora Então vamos... 6h30. 6h30, ó. Se vocês quiserem ir, podem ir, não tem problema. Então agora algumas perguntas. Sim. Que foi muito mais fácil para mim entrar assim na faculdade, nesse processo de desejar. E quando falou para prestar atenção na respiração, aí eu comecei a querer coordenar a respiração. Uhum. Aí tu ainda falou assim, não Natural, e não aí controla. Aí na hora eles queriam respirar mais e mais profundo. Então foi mais fácil, foi bem interessante mesmo, porque eu realmente me vi em algum momento indo bem, quando eu fui desejando esse bem. Foi bem legal. Então, às vezes se a gente, por exemplo, se eu digo diretamente a respiração, pode funcionar, é suficiente, mas às vezes a gente tem assim uma tensão, certo? A gente está normalmente a gente quer controlar as coisas e a meditação ela funciona de uma maneira um pouco estranha. Tu tem que tu meio que põe a mente naquela tensão, mas tu meio que não faz nada. E é uma coisa meio estranha para nós. Normalmente a gente tem que botar um monte de esforço nas coisas, né? E a gente tenta controlar as coisas o máximo possível para dar certo, né? Mas na meditação não é bem esse o estado mental que funciona. Então, claro, tu tem que, sim, digamos, inclinar a mente a essa meditação, prestar atenção à respiração, mas é isso. Não tem que fazer nada mais. Daí vocês conseguem desenvolver, ok? Então, realmente vocês vão aprender com a meditação, ambas essas meditações, vocês vão aprender a manter a mente num estado bem estável. De não excesso de energia, nem falta de energia, nem excesso de felicidade que fica excitado, nem a falta de felicidade que tu fica negativo. Entendeu? Vai ajudar vocês a achar esse centro, assim, digamos, que é um equilíbrio mental, ok? A meditação vai ajudar vocês a acharem isso. Isso vai ajudar qualquer atividade que vocês fizerem, né? É porque se a gente não tem controle da dor de cabeça. Então eu começo com meta para retirar aquela resistência, para acalmar um pouco, para dar um pouco de felicidade. E daí, ok, respiração, que é um objeto muito mais comum. Se vocês buscarem meditação, vocês vão ver que um monte de gente ensina com a respiração. Então, diferentes maneiras de meditar, diferentes objetos de meditação ajudam a mente de vocês de uma maneira diferente. Então, esse meta que a gente fez é para as relações assim sociais e para tu estar bem com todo mundo e contigo mesmo e principalmente para remover a aversão, irritação, a raiva ou mágoas, coisas assim, né? Que a gente tem assim. Então, o meta, eu sugiro a todo mundo fazer isso, até que vocês sintam assim que estão bem tranquilos. E daí, acham um outro objeto de meditação, talvez como a respiração, por exemplo, tem 40, tem vários, ok? Tem 40, só ensinei 2. E daí vocês tentam ir em profundidade. É possível usar outros recursos como a música, por exemplo? A gente usa isso só no início, talvez, poderia ser bom. Mas, quando assim, objetos de meditação, quando eles são coisas externas dos sentidos, eles são apenas o início da meditação. Por exemplo, a gente está prestando atenção na respiração aqui, tá? Isso é o início dessa meditação. Em estágios mais avançados, como eu disse antes, quando tu presta atenção nessa respiração, tu vai começar a ver uma luz interna, que é uma luz produzida pela tua mente.
Isso é um conceito. É um conceito, não é uma luz que ninguém vai ver, é uma luz que somente tu que tá, quando tu tá concentrado, tu vai ver. Isso é um conceito. Então, para tu atingir concentração profunda, tu precisa de um conceito, na maioria dos casos, ok? Coisas como os sons estão sempre mudando. Tu não consegue atingir concentração profunda num objeto que está sempre mudando. A gente não medita com meditação. A gente não medita com sons constantemente mudando. Entendeu? Para tu atingir concentração, tu precisa de um objeto estável. Isso é normalmente um conceito. Ok? Tem umas exceções, mas agora a gente fala da norma normal, é um conceito. É uma coisa produzida pela tua mente, não é uma coisa externa. Ok? Tu poderia dar mais um exemplo de um outro objeto que seja talvez Sim. curioso? Sim. Tem, por exemplo, os cassinas. Cassinas são discos. Acho que aqui que vem aquelas coisas de mandalas. Mandalas. São mandalas. Mandala é uma palavra que quer dizer círculo. Círculo. Ou disco. É um mandala. Mandala. Então, esses mandalas não são como os mandalas coloridos que a gente tem. É um mandala com uma cor só. Então, ou branco, amarelo, vermelho ou um azul escuro. Essas são as cores que a gente usa. E cada uma dessas, tu pode usar. Tu teria que fazer um objeto externo. Realmente uma coisa assim, por exemplo, um pano de papel, alguma coisa branca. Um disco, e daí tu põe ele assim na tua frente. O tamanho deveria ser um palmo e 4 dedos. Pelo menos, ou maior. E daí tu vai olhar para esse disco e o conceito que tu vai desenvolver é a ideia do branco. Branco, branco, branco. E assim dá para desenvolver concentração. Mas aquele objeto externo também é só no início. Tu vê com os olhos, mas não tem como ser... O que tu vê com os olhos não tem como ser objeto de concentração profunda. Tu vê com os olhos e com mais concentração que tu vai desenvolvendo, tu acaba vendo esse disco na tua mente. Entendeu? É como se tu pegasse aquele disco e trouxesse para dentro da tua mente, uma maneira de dizer só, que tu consegue produzir aquele disco com a tua mente, com o poder da tua mente concentrada. Ok? Enquanto a mente forma imagens, ou tipo essas luzes, as cores têm algum significado ou é independente? Sim, Ou isso... uma luz com frequência tipo aquela... Isso são simplesmente a aparência daquele conceito que tu está prestando atenção, daquele conceito que tu está desenvolvendo, ok? Então, por exemplo, se tu presta atenção a esse disco branco, com suficiente concentração, não no início, mas com suficiente concentração, a tua mente mesmo produz um disco branco, ok? Isso é um conceito, mas tu vê aquilo como se fosse realmente um disco branco na tua mente, com os olhos fechados, entendeu? E daí tu tem como expandir aquele disco e concentrar naquele disco, e daí tu consegue atingir concentração profunda. Porque a concentração profunda, tu meio que desliga os objetos dos sentidos. Concentração profunda, tu não sente o corpo. Tu não ouve muitas coisas, o carro passando. Tu não fica pensando outras coisas. E tu não sente a pressão da cadeira. Concentração profunda é como se a tua mente desligasse os 5 sentidos e fica somente no 6º sentido, que é o mental somente. Somente o mental. Com um objeto que ela cria, que é o conceito. Entendeu? Tá, estamos indo aqui num aspecto mais técnico, né? Mas só para dar uma pincelada assim para vocês, né? Então, por exemplo, as cores. Daí os elementos dá para usar. Terra, fogo, água, ar. Dá para usar os elementos. Dá para usar as cores... o corpo dá para usar. Partes do corpo dá para usar. Dá para usar pessoas, seres vivos, que a gente fez o meta. Também tem compaixão, é outra. Outra é a alegria altruísta, é outra. E a outra é equanimidade, uma certa neutralidade às pessoas, que é mais difícil de desenvolver. Metta Karuna Mudita Upekkha. E tem outras, a respiração, tem outras. Esse estado de flutuação, de imaterialidade, de que como se fosse parte do todo.
esse é o estado mais profundo que se consegue atingir ou Não. não? Assim, ó. Eu disse que tem 2 tipos de meditação, lembra? Primeiro, tu concentra, acalma a mente. Para esse é o que a gente começou a fazer. E ele normalmente está baseado em conceitos. Conceitos. São essas ideias mentais. Ok? Mas essas ideias mentais, imagina que a gente consiga manter a mente bem concentrada, ok? Mas tu ainda não entende como a mente funciona, como o corpo funciona, causas e efeitos. Tu ainda não sabe se existe vidas passadas ou não. Tem esse aspecto de entendimento ainda não se desenvolve o suficiente. Por isso tem outro passo na meditação, que é de analisar as realidades que compõem a mente, estados mentais, consciência, percepção, o sentimento, entendimento, a ignorância, a aversão, o apego, etc. Como eles ocorrem em diferentes combinações, tem 121 combinações, e os processos mentais, como eles ocorrem, e também os processos corporais, estados físicos também, como que eles ocorrem, a natureza deles. E daí tu tem que entender o passado e o futuro. Tu não tem como atingir estados assim mais profundos se tu não entende se existe uma vida passada ou não. Começam uns estados de entendimento que vão se, um baseado no outro, tu vai indo de uma maneira assim mais e mais profunda, mais e mais profunda. Então o estado mais profundo é com suficiente entendimento dessas realidades, agora já é uma coisa mais difícil, tá bom? Com suficiente entendimento, através dessa meditação analítica, a mente se desapega das coisas, ok? Entendimento surge e a mente se volta a um novo objeto. Esse objeto é diferente de todas as coisas que a gente já vivenciou. Essas coisas que eu estou botando aqui na minha mão, estados mentais, estados físicos, estados impermanentes, em constante mudança, porque eles estão em constante mudança, eles não conseguem trazer uma felicidade verdadeira, constante, um estado de satisfação, assim, digamos, permanente. Eles não conseguem trazer isso. E porque eles são impermanentes, estados mentais são todos impermanentes, eles não são o eu. Tu não tem como dizer para nenhum deles e dizer, esse sou eu. Consciência é um estado impermanente, ele se desfaz, ele surge e se desfaz, surge e se desfaz, não é o eu. Porque o eu não é uma coisa que se desfaz, né? A ideia do eu, aqui nesse caso, é uma essência, uma coisa eterna, que a gente se identifica, esse sou eu, ok? Mas tu olha todos esses fenômenos mentais, percepção, a consciência, o apego, o entendimento, todos eles surgem por causa de causas e eles vão embora, eles não são eternos. Então nenhum deles é o eu, isso é uma outra característica essencial, que tu só vai achar no budismo esse, ok? E os estados físicos também, são estados que estão em constante mudança, nenhum deles tu pode dizer, esse sou eu, que é permanente, que não vai embora, que não se desfaz. Não. Todos esses fenômenos são impermanentes e não trazem uma verdadeira, digamos, satisfação e não são o eu, digamos. Ok? Com esse entendimento, com esse insight, com essa sabedoria e suficientemente forte, a mente se vira de todos esses fenômenos mentais e físicos, que são o mundo inteiro, que compõem o mundo inteiro, e vê uma coisa nova, que a gente nunca viu até esse ponto da prática. E essa coisa nova é uma realidade, é um fenômeno, e se chama Nibbana. Nirvana. Esse Nirvana é uma realidade e ela é completamente diferente de todo o mundo. Os estados mentais e físicos que a gente discutiu. Por quê? Porque os estados mentais e físicos são impermanentes, mas Nibbana é uma coisa permanente. É uma realidade que não se desfaz. Porque ela não se desfaz, ela traz verdadeira
satisfação, verdadeira felicidade. E também é um estado que não é o eu. Então, ver Nibbana não é achar o teu próprio eu, ok? Só existe um Nibbana. Se nós dois vemos Nibbana, a gente está vendo a mesma realidade. Eu não estou vendo o meu Nibbana, tu está vendo o teu Nibbana, ok? Isso. Esse processo de analisar é o Vipassana, ok? E para tu fazer isso, tu precisa de suficiente concentração. Por isso a gente concentra a mente, depois desenvolve esse insight, esse processo analítico para poder ver Nibbana. Daí o que acontece quando tu vê Nibbana, a tua mente já está bem pura, tu não consegue ver Nibbana com a mente quando não está pura, digamos, daqueles estados mentais ruins, e esses estados mentais ruins são removidos completamente. Esse é o objetivo maior da meditação, ok? Então a meditação, vocês podem começar pensando naquela tranquilidade, uma coisa mais presente, mais fácil de ver, mas pelo menos da perspectiva budista, esse é o objetivo maior da meditação, que é não somente acalmar a mente, viver uma vida boa, alegre, mas também remover esses estados mentais negativos de uma maneira que eles não consigam voltar mais e não consigam produzir uma nova existência. Ok? Então, aí que mais um conceito, que é o conceito de samsara, que a gente discutiu um pouco sobre o karma. Ok? Aqui já estamos entrando numa questão mais filosófica, mais... Eu estou dando assim para vocês que já sabem um pouco, para vocês conseguirem pegar mais, né, da palestra, que não sejam só as coisas mais no início, né? Então, esses estados mentais negativos, principalmente o apego, nos levam a reviver. Nos levam a reviver, porque a gente tem como se fosse uma ânsia por mais experiências, por mais vida, por mais coisas, né? E isso nos leva, no final da vida, a reviver. A mente, no final da vida, ela como se fosse uma pessoa se afogando, se gruda a qualquer coisa que vier, inclusive uma existência ruim, entendeu? Então depois da morte, enquanto a gente ainda tenha esse apego, esses estados mentais negativos, principalmente o apego, a gente vai ter um novo renascimento, e um novo renascimento traz velhice, traz doença, traz separação e traz morte. Então, por mais que tenham coisas boas na vida, a vida, por ser impermanente e por estar em constante mudança, é sofrimento. Mais profundo isso para vocês pensarem, ok? Então, o objetivo, digamos, de toda essa prática é não renascer. Esse é o final. E uma vez que vocês atinjam isso, não tem que reatingir, ok? Ok. Kama Tanha é apenas um tipo de apego. Kama Tanha é o que nos traz a vida de humana, a vida nos reinos do Kama. Ok? Mas tem outros tipos de Tanha. Mas atingido o Nirvana, você não volta mais para o apego. Isso. Quando vê o Nirvana, esses estados são removidos. Isso ocorre em 4 estágios. 4 estágios, não é assim em um momento, mas tem 4 estágios, mas eles não voltam mais. Essa é a ideia. Isso é o que o Buda fez. De acordo com o budismo, o Buda ele renunciou o palácio e todo o reino dele, e ele foi buscar isso. Como eu posso remover esses estados mentais negativos e cortar esse ciclo de sofrimento de renascimentos? E daí foi o que ele, digamos, encontrou, esse método. Os 4 estágios. Sotapanna, tu conhece? Sotapanna, Sakadagami, Nagami e Arahat. Tem 4 estágios, tá bom? Digamos que os estados mentais ruins, tu não consegue cortar eles de uma vez. Tu precisa de 4. 4 estágios, digamos. Então, tu faz esse processo de entendimento de insight, e daí tu vai ver Nibbana pela primeira vez, é o primeiro estágio. Ok? Daí tu volta a fazer esse insight, mais e mais e mais. Tu vai ver Nibbana num nível mais profundo, segundo estágio. Isso acontece 4 vezes. Ok? E daí acabou. E sobre o Vipassana? Porque eu sempre vejo falar de lugares que tu vai e fica lá por um período meditando e sem falar e tal. Uhum. E no dia a dia, precisaria mesmo se isolar ou a gente conseguiria praticar algo
no dia a dia? Desenvolver, né, esse vipassana. Sim. Quase todas as atividades que vocês estiverem fazendo, principalmente coisas que não requiram muita atenção, por exemplo, tá limpando a casa, tá lavando a louça, coisas assim, vocês estão caminhando ou estão no ônibus, vocês podem desenvolver esses estados mentais bons. Primeiro, não os ruins, né? Os bons. Primeiro a concentração e depois o vipassana. Sim, inclusive o vipassana. Dá para desenvolver, inclusive, durante as tuas, digamos, atividades. Mas é mais forte quando tu está realmente sentado numa meditação séria. Seria meditação ativa, né? Meditação ativa, ok, tu pode chamar disso. A gente usa as posturas. Meditação nas 4 posturas. Pode meditar sentado, pode meditar de pé, caminhando ou deitado. São as 4 posturas. Quer dizer que em qualquer atividade tu vai desenvolver esses estados mentais, ok? Tenho outra dúvida. O que tu entendes por, quando fala das virtudes, não roubar, não matar, agressão sexual, o que entende na amplitude por não matar? Amplitude? Porque ninguém aqui sai matando. Acho que ninguém de nós, talvez se estende a todos os seres vivos. Isso, todos os seres vivos. Ou quem faz o agente executa ou quem faz o trabalho pela gente. Então, matar é um preceito que é quebrado ou por tua conta ou com uma ordem. Uma hora. Então, um rei que manda matar, por exemplo, um criminoso, também está matando. Quebra esse preceito. Comer, por exemplo, Isso. tá matando. Tá matando também. Daí o que acontece? Mata um animal para comer, a gente pensa, ok, é para comer, é um pouco menos culposo, digamos, porque é para comer, mas aquele estado mental surge. Ou estamos nos defendendo. Então, mas aquele estado mental de aversão surge. É necessário nessa ação de matar, seja para comer ou seja até para se defender. Então, tem níveis como se diz, observação dos preceitos que, para tu ter sucesso na meditação, tu realmente não pode matar. Nem para comer, nem para se defender. Então, realmente tu não pode deixar aquele estado mental a intenção de matar não pode surgir. Se tu mata sem querer, não tem problema, digamos, não quebra aquilo, porque aquela mente de matar não surgiu. Entendeu? Então, por exemplo, se algum acidente ocorre, ou imagina tu está dirigindo, tudo certo, e tu atropela uma pessoa, por exemplo, tu causou a morte daquela pessoa, mas não é uma coisa intencional. Então, tu não matou, de acordo com o karma. Entendeu? Por isso que alguns monges se retiram e param até de comer, porque ele entende que tudo é... Não. Porque tem umas práticas assim. Não. Vocês não deveriam parar de comer. Vocês param... Não, digo, mas tem monges que adotam uma prática assim, né? Eu li alguma coisa a respeito. A comida vocês precisam, o suficiente de comida para estar forte, porque a nossa mente depende do corpo. Se vocês, por exemplo, tem práticas, digamos, se vocês começam a buscar práticas espirituais, digamos, tem todo tipo de coisas erradas e coisas boas. Então, reduzir a tua comida é uma prática que o Buda fez durante um tempo, antes da iluminação dele, e é uma prática errada. O que vocês têm que reduzir é a gula e comer o suficiente. Vocês não devem parar de comer, cada vez comer menos, achando que isso vai purificar a mente de vocês ou alguma coisa assim. Não. Ok? Então, come o suficiente, comidas saudáveis, e faz a prática de vocês. Esse é o caminho certo. Não é parar de comer. Para nós, humanos. Mas é engraçado como teve vários iluminados que deixaram de comer para se iluminar, como Mikao Sui, por exemplo, do rei. Não. Só se for assim um período muito curto. O Buda não deixou de comer. O Buda deixou de comer e ele entendeu essa é a prática errada, ele voltou a comer e atingiu a iluminação. Eu achei Tá bom? que tinha parado. Não é deixar de comer, tá bom? Claro, às vezes tu tá fazendo uma prática e tua prática tá bem intensa, talvez tu não coma por uns dias. Isso é possível. Sim, até porque na época de
troca do alimento é uma coisa não muito fácil. Sim. Hoje, né? Sim. Então, talvez por um tempo, sim. Por um tempo isso funcione. Por exemplo, tu faz um... mas não quer dizer que isso seja essencial, ok? Mas às vezes, sim, tá meditando de uma maneira mais intensa e eles param de comer uns dias, um dia, 2, tua prática é bem intensa. Sim, isso sim. Mas não quer dizer que tu tenha que parar de comer para atingir isso, não é um requerimento, assim. Mais alguma pergunta? Cadê a Paula? Paula? Como é que tá o tempo? Por mim, tá tudo bem, né? Por Dos você. preceitos, o único é que não ingerir intoxicantes, que é pessoal. O resto todos são ligados com as pessoas. Todos são Ligados às pessoas. isso, ligados aos outros. Individual é único, não? Sim. Isso aí. Quanto tempo você medita atualmente? Atualmente, não muito. Quando eu passei os meus anos no centro de meditação foi bastante. Mas agora eu estou estudando, assim, quase o dia inteiro. Então eu medito um pouco cada dia. Não tanto. Mas quando vocês meditam bastante, fica como se fosse um hábito. E daí, às vezes, tu está fazendo coisas e tu está meditando ao mesmo tempo. Entendeu? Fora da almofada, Isso, E o que é pouco meditar pra ti? Oi? O que é pouco pra ti? Pouco? O que é esse pouco? Como assim? O que é o pouco? em tempo. Tu medita Uma hora. pouco? Eu medito um pouco. Eu medito, sei lá, 1 hora ao dia, assim, ou menos. É pouco. Formalmente. Eu estou estudando, estou fazendo outras coisas. Tá meditando. Portanto, Às vezes eu estou meditando. meditando, Às vezes eu estou meditando. Trabalhando a consciência, né? O entendimento. Isso. Budô. Oi? Mantras. Budô, isso é outro tipo de meditação. Tem outro tipo de meditação, mas isso é para um budista. Então eu não ensino Budô, por exemplo, porque tem uma maneira de concentrar a mente que é prestando atenção às qualidades do Buda. Mas isso, claro, requer fé ou confiança no Buda. Então, eu só ensinaria isso a budistas, claro. Mas aqui a gente estou ensinando assim em geral, coisas que todo mundo pode, digamos, se beneficiar. Por exemplo, quem não pode prestar atenção à respiração? Todo mundo, né? Quem não pode desejar felicidade alheia? Todo mundo, né? Então, isso são coisas que vocês podem começar sem e não estão ligadas a nenhuma crença nem nada disso. Mas uma pessoa de outra crença, se ela entende as qualidades do Buda ou de Jesus, e trabalha uma meditação em cima disso, seria... Com o Buda, sim, mas eu não sei se com outra pessoa funcionaria. Isso eu não sei. Porque as qualidades são coisas que são, eu vejo como primordiais, assim. Tem diferentes níveis de conquista, assim, de liberação, porque tem gente que consegue desenvolver essa concentração profunda, mas não são as qualidades de um iluminado, entendeu? Por mais que a mente dela seja bastante tranquila, ela ainda tem no nível latente aqueles estados de apego, aversão, ignorância. Então não é o mesmo. Então eu não sei se funcionaria, prestando atenção a qualidades daquelas pessoas, se funcionaria como objeto de meditação. Isso. Então, nesse caso, a gente ou tem as qualidades do Buda como objeto, ou do Dhamma ou da Sangha, né? Mas, então eu não sei se funcionaria. Mais alguma pergunta? Se eu entendi, você está de passagem. Sim. Tá de passagem por aqui. Estou de passagem, Por uns tempos. E teve contato com outros Theravadas? Então, somos muito poucos, tem apenas um monge, que é um pouco mais velho que eu, como monge, e ele está em Minas Gerais, que é o Bhante Mudito. Eu tenho contato. E, além dele, eu não conheço nenhum outro brasileiro. Tem um brasileiro começando a carreira dele lá no Sri Lanka, e eu acho que tem talvez mais 1 ou 2 que foram para o Reino Unido, mas eu acho que eles também estão no início da carreira deles, assim. Então, realmente somos poucos. E material em português também é bastante limitado, assim. Tem algumas coisas, mas não muito. Tem mais no português de Portugal, né? Eu acho que, em geral, em português não tem muito. Eu pratico budismo
Theravada Uhum. há 30 anos. Ah, nossa. E Sim, tem um grupo em São Paulo, leigo. que esse monge, esse Mudito? Sim, Ajahn. Mudito, iniciou ali. Foi ali que ele despertou e Ah, ele começou ele ali. começou Ok, ali. entendi. E eu o conheci quando ele era leigo. Ah, sim, entendi, sim. E ele ia lá na casa, fazia yoga, Sim, né? E aí depois que ele foi, e depois de muitos anos ele retornou como Ajahn, uhum. e está desenvolvendo um trabalho muito bonito ali. É. Né? Uhum. E era para te perguntar se conhecia, né? Porque é bem Sim. interessante o trabalho. E que bom que está tendo mais Uhum. monges, Bhantes Theravadas. Bhantes Theravada, sim. Continue próspero. Sim. Obrigado. E volte ao Brasil todos os anos. Outra Talvez. Você tem algum canal? Então, eu mais recentemente, assim, agora eu comecei a estudar, né? Eu tô mais ativo em ensinar, assim, um pouco, em tentar fazer essa informação disponível para os outros. Então comecei recentemente essas coisas assim como canal, redes sociais e tal. Então vocês podem me achar, tá como Brazilian Monk. Vocês podem me achar Brazilian Monk, ok? Acho que vocês vão me achar facilmente. Brazilian Monk. A maioria do meu conteúdo ainda está em inglês, porque eu falo inglês, espanhol e português. Então eu meio que tenho esse conteúdo meio às vezes em inglês, às vezes em espanhol. Mas a maioria em inglês, porque é o idioma que a gente usa lá, que nos conecta na Ásia, né? Então, por enquanto, está mais em inglês. Aqui de um tal de Maicon Bisset, qualquer coisa, que é brasileiro. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos e ele traduziu muita coisa para o português, que se chama Maicon. Acesso ao Insight. Ah, sim, Acesso ao Insight. Conheço. Ele também pertencia a esse grupo de leigos nossos. De São Paulo. De São Paulo, E agora ele está retirado. Acho que ele está tentando chegar na iluminação sozinho. Muito bem. Mas assim, para quem está a fim de ler bastante coisa em português, entre nesse Acesso ao Insight, que tem Eu conheço esse site. bastante material em português, né? Acesso ao Insight. Ao Insight. É bem interessante. E eu pratico toda semana, porque por causa da pandemia, a pandemia não foi tão ruim assim, né? Porque aí começaram os encontros online, né? E aí eu tive contato de novo com meu grupo com esse grupo de São Paulo, porque quando eu mudei para cá, eu não encontrava nenhum grupo Theravada, fiquei até com esperança que já estivesse aqui, que fosse ter um grupo Theravada, porque para mim o silêncio é importante. Então, quando ele falou de fazer esses retiros de 10 dias, até antes da pandemia, esse meu grupo é um grupo de leigos que chamam Bhante de fora, né? E eles estão procurando, inclusive, Bhante para o próximo ano, porque sempre no retiro de carnaval, a gente se faz um retiro que antigamente eram 10 dias, atualmente é só o período de carnaval. Começa no sábado e acaba na quarta-feira, que vale a pena também, né? E também na época da pandemia tinha online, agora não tem mais, é só presencial. Qual é o local lá? É melhor entrar na Casa de Dharma, acho que... Casa de Dharma. Casa de Dharma, não é de Dama. É Dharma, ok. É Dharma porque na época até o nosso Bhante espiritual, que desde o início... Mas o sânscrito, é o Bhante yoga... Bhante Gunaratana. Gunaratana. Que ele veio de Sri Lanka. Porque Dharma, no idioma deles, eles falam Dharma. Sim, mas um dos fundadores da Casa de Dharma, que completou esse ano 34 anos, eu me lembro quando o Bhante Ji perguntou, mas por que Dharma e não Dhamma? Dhamma
Aí ele Ele falou, botou porque aqui no Sinhalese. Brasil, casa de dama, ia imaginar que era uma casa de De prostituição. dama. Ah, entendi. Dama. É. Porque, Naquela época, principalmente há 34 anos atrás. Entendi. E é por isso que se chama casa de dama. Sim, Está aberto, qualquer pessoa pode entrar nesse grupo. Tem meditação online vários dias por semana. E tem de sábado, tem de quinta, tem de segunda, mas é presencial, tem de domingo, que é online presencial. Então tem vários horários que dá para ir ajudando. E esses retiros, qual é a cidade? No próximo carnaval terá mais um retiro. Eles estão até assim, eles estavam tentando procurar um Bante brasileiro ou de língua portuguesa, porque fica muito caro também contratar trazer uma pessoa o de fora. tradutor, né? E até pouco tempo nós tínhamos uma pessoa que traduzia doando, só que ela mudou também, foi para a Inglaterra, tal, não tá. E eu vi que eles estavam procurando. Tá, então eu queria concluir aqui para vocês. Então, acesso a Casa de Dharma, acesso ao Insight. E daí vocês também podem me achar como Brazilian Monk. Podem me pedir o contato agora se vocês quiserem. Talvez eu dê algumas aulas regulares. Estão me pedindo isso. Talvez eu comece a dar algumas aulas regulares online desde o Sri Lanka. Então, se vocês estão interessados nisso, em geral, interessados em Dharma e meditação, eu incentivo vocês a fazer perguntas, assim, a investigar. Normalmente tem boas respostas, assim, se vocês investigam o suficiente, ok? Se uma pessoa não consegue dar uma boa resposta, vocês seguem investigando. E eu sempre recomendo os livros originais, mais do que os livros modernos. Normalmente a gente vai para os livros modernos, mas na verdade a melhor fonte é os livros mais originais. Eles são um pouco mais difíceis, mas são melhores, assim. Tendem a ser mais corretos, com menos opiniões e coisas que vão aos poucos mudando o ensinamento, ok? O Edmir tem um site. E eu gostaria também de falar que o Edmir Terra aqui, ele também tem um site. Qual é o site? Ele vai falar para vocês. Gravada TRD. Eu trouxe uma lembrancinha para cada um. Quem quiser, já fica o endereço aqui. Você pode acessar. Tem muito material em inglês. Eu traduzo e disponibilizo, não numa ordem canônica, não numa ordem... São assuntos variados, é para o conhecimento só, tá? O outro, acesso ao Insight, ou Access to Insight, que é americano, é outra, mas esse também está à disposição, tá? Quem sair, quiser um suporte para celular, é para você assistir vídeo, é só colocar aqui e assistir, tá? Hoje é grátis, hoje é promoção. Ele mesmo faz. É promoção hoje isso aqui, tá bom? Ok, então obrigado. Vamos concluir?